Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, 22 de janeiro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida. E hoje, poucos versículos, mas traz para nós uma dimensão bonita da escolha do grupo dos 12. Então vamos conversar um pouquinho sobre o chamado, a formação e a missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Marcos, capítulo 3, versos 13 ao 19. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele mesmo quis, e foram até ele. Então constituiu 12, para estarem com ele e para enviá-los a anunciar, com autoridade de expulsar demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, no chamado dos 12 apóstolos, encontramos algo também para a nossa vocação, para o nosso chamado. Todo cristão experimenta esses 3 momentos: o chamado, a formação e a missão. O chamado é Deus quem chama, e chama os que Ele quis, os que Ele quer chamar. O chamado não está baseado no mérito da pessoa, mas na bondade, na liberdade, na iniciativa de Deus. Isso é tão importante para os nossos dias, porque às vezes, quando convidamos uma pessoa, vem ser um catequista, vem ser um ministro, vem ser um animador de comunidade. Padre, mas eu tenho pecados. Sim. Sim. Nós temos pecados. Os discípulos de Jesus também tinham pecados. Mas Deus conta conosco, mesmo com as nossas fragilidades. Ou, por outro lado, encontramos pessoas que acham que são donos do seu ministério. Até padres, né? Até padres que acham que são donos, que podem mandar, que são donos do ministério dele. E quando nós achamos que somos donos do nosso ministério, da nossa vocação, aí nós ficamos esperando aplausos, elogios, recompensas. Esquecemos da gratuidade. Agora, quando descobrimos que é na gratuidade que Deus nos chama, que não é o nosso merecimento, quando nós descobrimos que o mesmo que chamou Pedro, chamou Judas, aí nós nos abrimos para a graça de confiar que é pela graça que nós realizamos o nosso ministério, o nosso serviço. E é na gratuidade que nós realizamos a nossa missão. Agora, há um outro equívoco, também muito grande entre nós. Pessoas que não querem ser formadas. Eu nasci assim, eu cresci assim, a comunidade tem que me engolir assim. Não, a comunidade não tem que te engolir assim. Ah, mas eu sou nervosa. Sim, mas deixa de ser nervosa. Ah, mas eu sou ignorante. Deixa de ser ignorante.
é preciso deixar se formar na escola de Jesus. É preciso se configurar a pessoa do Mestre. Jesus chamou para que ficassem com Ele. Ficar com Jesus é viver com Jesus, é aprender com Jesus, é moldar a sua vida na pessoa de Cristo. É aquilo que São Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses: tenham em vocês os sentimentos de Jesus. O que é ter os sentimentos de Jesus? É deixar a nossa vida se configurar a Ele. Nisso consiste a formação do discipulado missionário. Jesus chama quem Ele quer, mas estando com Ele, é preciso abrir-se à conversão. É preciso abrir-se à graça para deixar-se modelar pelo esse novo modo de viver, de pensar, de sentir, de amar. Por isso, se temos Jesus chamando Pedro e Jesus chamando Judas, nós temos um Pedro meio atrapalhado, mas que sempre busca melhorar, crescer, se converter, arrepende. Temos um Judas que se fecha e não consegue manter a fidelidade. E por último temos a missão, o envio. Jesus chamou para estar com Ele e para enviá-los a pregar. Nenhum discípulo é chamado apenas para estar com Jesus. Não, pá, também está muito bom. Eu vou à missa todo domingo e volto para minha casa. Tá bom, mas não está bom. Tá bom, mas falta alguma coisa. Todo discípulo que fez a experiência com o Mestre precisa também anunciar o Mestre com palavras, com o testemunho, com a vida. No fundo, essas três dimensões, elas são inseparáveis: o chamado, a formação e a missão. Por isso, Jesus chama trabalhadores, pescadores, homens, mulheres, pecadores como nós, homens de carne e osso, que viviam na realidade comum do seu povo, mas pessoas que se deixam caminhar com o Mestre. Pessoas que aprendem, pessoas que crescem e depois que vão dar continuidade à missão de Jesus. Portanto, somos nós hoje os continuadores da missão apostólica de Jesus. Somos hoje os discípulos missionários. E se Jesus chama 12, não é para excluir os outros. Se Ele chama 12, porque corresponde às 12 tribos de Israel. Ou seja, é para dizer para nós que ninguém pode se sentir excluído desse chamado. Ninguém pode pensar ou sentir no seu coração que esta palavra do Mestre não lhe diz respeito. Ele chama quem Ele quis. Ele chama a todos nós. Chama para o convívio com Ele, para a amizade com Ele e para enviá-los a pregar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.